Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui mais uma vez no VZCast, nosso podcast semanal do CRMVMG, onde nós trazemos assuntos bacanas sobre os veterinários, zootecnia, o que tiver de mais legal, nós vamos contar as melhores pessoas para conversar com a gente. E hoje a gente chegou num dos maiores patamares aqui, nós temos uma grande convidada, a doutora Cristiana Gutierrez, que é presidente da Associação Brasileira do Cavalo Manga Larga Machador, que vai falar aqui com a gente um pouco sobre o agronegócio do cavalo, sobre o papel da participação feminina, contar como é que é esse agronegócio e onde que o médico veterinário, o zootecnista entram nisso e onde tem os desafios, onde a gente pode contribuir aí. Doutora Cristiana, muito obrigado primeiro, eu queria agradecer a sua participação. Como eu estava falando, né, já tivemos aqui o Vitoriano, o Thales, agora a senhora, e só falta agora o Zema para vir aqui, né? Vamos. Imagina, eu que agradeço o convite, Bruno, é um prazer estar aqui, muito bom, porque afinal de contas o nosso universo, né, o CRMV tem uma relação importantíssima com as associações, e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso universo do Manga Larga Machador e da mulher no agro. Ah, que legal. Doutora, eu vou te pedir então para contar um pouquinho, como é que foi a sua história, como é que você entrou aí na criação do Manga Larga Machador e depois como é que foi o seu caminho até chegar aí como presidente da associação para inspirar outras mulheres aí, outros criadores. Olha, eu crio há 35 anos, nós estamos completando aí 35 anos do criatório, sou titular do Aras Morada Nova, está situado aqui em Inhaúma, próximo a Belo Horizonte, estamos a 90 quilômetros daqui, e o criatório Morada Nova foi iniciado realmente por mim. Aos 15 anos eu ganhei meu primeiro cavalo, meu pai era um empresário e fazendeiro e gostava muito de gado de leite, gado holandês especificamente. Tinha um plantel muito selecionado de gado holandês, ordenha mecânica, muitos anos atrás já, gostava dessa, né, da pecuária leiteira. E eu gostava de cavalo para passear na fazenda, enfim, sempre gostei muito disso. E aos 15 anos ganhei meu primeiro cavalo, mas envolvida com a faculdade de medicina, entrei na faculdade com 17 anos, formei. Meu pai faleceu muito precocemente, com 59 anos, antes mesmo de eu formar em medicina. E aí, em seguida, fui para a residência. A fazenda foi sendo tocada por nós três, somos 3 irmãos, eu sou a caçula. Hoje somos apenas 2, meu irmão já faleceu. E a fazenda ficou ali sendo tocada pelos meus irmãos, enquanto eu fiz minha residência, depois fui morar no exterior, fazer minha pós-graduação nos Estados Unidos, e quando eu voltei, aí então já com meu primeiro filho nascido, eu quis então começar, e nós dividimos a fazenda, e eu pude então finalmente comprar as minhas primeiras éguas, cujo intuito era puramente cavalgada. Né, eu gostava de montar cavalo, meu filho já estava ali com 2 anos, e era o meu lazer, trabalhando na medicina, Manga Larga Machador. E eu comprei essas éguas pariram, e como a maioria dos usuários, eu me tornei uma criadora, e nós, muito rapidamente, nós embrenhamos aí no mundo dos enduros, né? Meu filho começou a competir com 6 para 7 anos, e eu também. E durante um bom tempo nós fomos mais um perfil de usuários do que de criadores. Até porque eu tinha muito pouco tempo. Nessa época eu trabalhava muito na medicina e meu tempo era pouco. Mas, à medida que o tempo foi passando, meu filho também foi crescendo, eu tive mais 2 filhas, e aquele perfil de usuário foi se concretizando com um perfil mais de criador e selecionador, de forma que hoje meu filho participa ativamente. Aliás, eu só consigo estar na associação, à frente da associação, porque ele trabalha comigo em todos os negócios, e principalmente no Aras, na fazenda. Eu sou também produtora rural no norte de Minas, eu sempre gostei da atividade rural, no município de São João da Ponte, Janaúba. Lá nós temos nossa unidade de pecuária leiteira, lá entregamos em torno de 2.400 litros dia, para Nestlé, lá em Montes Claros, e nós temos o gado de corte, que é o principal da fazenda lá. Nós produzimos o gado de corte lá em Janaúba. E ao longo desses anos todos, Bruno, assim, eu sempre fui uma criadora ativa, né? Assim, eu sempre gostava muito de fazer pista, de participar.
e cavalgadas e tudo mais. A entrada na associação, ela, vou te falar a verdade, assim, ela não, a política da associação nunca foi um objetivo meu, na verdade, foi quase que uma consequência. Na última gestão, eu aceitei pela primeira vez fazer parte de uma chapa como membro do Conselho Superior, a convite do Daniel Borges, o ex-presidente, que havia, né, estava concorrendo à reeleição, e nós pudemos, então, com o objetivo de trabalhar na revisão do estatuto da nossa associação, que era um estatuto já desde a época do Dr. Bolivar de Andrade, um estatuto já que realmente precisava ser revisto, revisitado, e foi a primeira vez, na verdade, que eu estive dentro da associação. E aí, durante o processo de sucessão, um grupo de criadores, né, com alguns nomes, acabou que eu fui ali uma candidata desse grupo, uma candidata natural, e confesso que não é, talvez, este seja talvez o maior desafio que eu já tenha aceitado na minha vida, porque não é fácil estar à frente de uma associação, né, por mais competente que seja a nossa diretoria toda, e nós temos uma diretoria muito atuante, muito competente, todo mundo muito comprometido, é uma diretoria que congrega os mesmos valores, e isso é muito importante. Mas o dia a dia realmente demanda bastante. Me chamou a atenção muito, ano passado, vocês nos cederam lá para fazer, lá no auditório, uma reunião, e me chamou muita atenção o número de mulheres que trabalham lá dentro, né? No escritório ali, são basicamente mulheres, assim. Uma força de trabalho ali muito feminina, achei muito bacana, assim. Olha bem, a nossa associação, que por sinal está completando esse ano 75 anos da sua fundação, né, um ano importante para nós, nós temos a sede aqui no Parque da Gameleira e nós temos em torno de 70 funcionários fixos aqui, a maior parte mulheres. Você deve ter visto ali no nosso serviço de registro genealógico, né? A grande maioria mulheres, jornalismo, enfim, temos muitas mulheres. O nosso quadro técnico, ele é composto hoje por 91 profissionais. Esses 91 profissionais são 68 inspetores técnicos que estão espalhados por todo o Brasil e 23 jurados. Nós temos apenas 7 mulheres inspetoras técnicas. E desses 91 profissionais do nosso quadro técnico, 68 são veterinários, ou seja, 74% do nosso time é de veterinários, e nós temos 21 zootecnistas, que são 23%. Nós temos apenas 3 agrônomos, sendo 2 inspetores técnicos e 1 árbitro. O Martim Bretas ainda está lá? Tá, ele é técnico, inspetor técnico, né? Eu estudei com o sobrinho dele, o Mitzen, e era a inspiração do Mitzen, era do professor Martim, estava lá sempre, lá na exposição, que barbão, né? Ele continua. É um dos colaboradores mais antigos, um dos técnicos mais antigos e muito experiente, está lá, continua conosco. Ano passado nós tivemos um encontro, já não acontecia há 12 anos, tivemos o nosso encontro dos técnicos e foi muito bom, com adesão, assim, quase 100% dos técnicos aqui em Belo Horizonte. Como é que faz para ser técnico, doutora? Para a gente até falar para as colegas, já que tem poucas mulheres, como é que faz para ser técnico? É sempre aberto, assim, esse chamamento? Inclusive, nós estamos agora iniciando o processo seletivo. Como é que é feito? É identificada a necessidade, né? O coordenador do nosso serviço de registro genealógico é o Henrique Machado, e o assessor dele é o Adelso Júnior. É feito, primeiro identifica-se a necessidade do técnico e para qual região do país, né? De acordo com a solicitação do núcleo e a própria observância do número de solicitações dos criadores locais. Muitas vezes ocorre o falecimento ou o afastamento de algum técnico e cria-se, então, uma vaga para aquela região. Uma vez identificada essa necessidade, é feita, então, uma carta convite, né? Abre-se o processo, né? E fica aberta para inscrições aqueles interessados que queiram fazer inscrição. Pode ser veterinário, tem que ser das ciências agrárias, ou seja, zootecnista, veterinário ou engenheiro agrônomo. E é feito primeiro as inscrições e então vem o processo seletivo. É um processo seletivo formal, com entrevista e uma prova teórica e prática.
Esse ano, como nós estamos tendo para localidades diferentes, desde o Nordeste, Ceará, Sudeste, talvez a prova tenha que ser até regionalizada para evitar grandes deslocamentos e grandes custos por parte dos candidatos. Às vezes a prova é regionalizada, uma parte aqui em Minas, onde a maior parte, outra em outra região. Se quiser até a nossa ajuda, fica à vontade, porque a gente tem em todos os estados, né, um sistema. Se precisar, é só falar. Obrigada. Até fazer uma prova, são poucos colegas, a gente conversa no Ceará, em todo o estado tem uma sede nossa, né, do conselho, aí a gente consegue. Do conselho. Isso é muito bom, são parcerias necessárias, né, Bruno? Importante, muito importante. Mas me conta agora, uma coisa que realmente eu não sei, eu trabalho com cão e gato, e lá em casa, lá na roça, né, cavalo é para passear, igual você começou, e aí você falando isso, minha irmã vai ouvir e vai ver. Daqui a pouco ela vai querer começar a entrar no registro dos animais. Aí meu pai vai morrer, porque ele vira lá, tem um espaço para guzeirar, esse tanto de égua aqui, só tá comendo capim, não tá dando dinheiro. E minha irmã é doida com as éguas dela, daqui a pouco começa. Já até em casa deve ter umas 20 éguas já. Então já é uma criadora. Agora me conta, como é que seu pai vê o gado? Como é que ele roda as pastagens, o gado guzeirar? A cavalo. A cavalo, Porque felizmente a tecnologia invadiu o campo. Inclusive nesse movimento a mulher se tornou muito mais presente. Nós, né, os drones, enfim, o preparo de solo, as colheitadeiras, enfim, nós temos uma tecnologia vasta e avançada, mas para rodar um rebanho de guzerá, de Nelore, para você acompanhar o manejo de pastagem, ainda não surgiu nada melhor do que o cavalo, felizmente. Nada melhor. E lá a topografia é muito acidentada e tudo, e aconteceu um negócio legal. Eu não fui, que sou veterinário, não fui para a roça, mas minha irmã, que é formada em educação física, mas trabalhou sempre na gestão aqui, foi para a roça e está tocando lá. Tá vendo? Tá no agro já. Tá vendo? Então, até assim, pegando esse gancho da sua irmã, olha que coisa interessante. A posição da mulher no campo, né, ou no agro, não necessariamente da porteira para dentro, vem muito nessa questão da tecnologia, né, nos escritórios, nos laboratórios, na cadeia de serviços que está toda em volta do agro, mas também nas propriedades rurais. O fenômeno da sucessão familiar, né, que acontece naturalmente. Isso tudo trouxe a mulher para uma posição muito mais importante hoje do que há pouco tempo atrás. Nós temos hoje, tem um estudo recente da Embrapa com o IBGE e o próprio Ministério, que mostra que são hoje 5.070.000 estabelecimentos, propriedades rurais cadastradas. Desses 5 milhões, 19%, portanto, nós estamos falando aí 947, 950 mil, são geridas por mulheres. Que legal. Então, isso é um dado recente, são geridas por mulheres. E desses 19%, 59% das mulheres são ou sócias proprietárias ou a única proprietária. Ou seja, nós temos aí no mínimo 950.000 mulheres no Brasil em posição de gestão, gerindo, tomando decisões à frente do agronegócio. Então, eu acho que são números muito expressivos e muito animadores, né? E é muito legal que você com experiência de casa, né, trouxe a inovação, né, para mudar paradigma mesmo, né? O meu pai, apesar de também ser médico veterinário, um sistema de criação às vezes antigo, e ela veio com dado, né, com um levantamento gerencial que foi muito bacana. Mas, doutor, me conta assim, do agronegócio do cavalo, porque realmente eu conheço muito pouco. Como é que está o agronegócio do cavalo? Como é que ele está distribuído? Como é que estão os dados? Também do manga larga machador, como é que está? Né? A maior associação em número de animais, você já me contou aqui, né? Falar primeiro assim, do número de associados, o número atualizado hoje, nós temos 23.031 sócios ativos. Nossa, ativos, porque é feito um corte, né, está no nosso estatuto, um corte anual, que foi agora, recente, e ontem nosso fechamento foi 23.031 sócios, e nós temos, assim, muito orgulho de dizer isso, nós temos sócios criadores no Brasil inteiro, em todos os estados, isso é muito legal. Desses 23.031, nós temos 12% mulheres, 12% mulheres.
está em torno de 2.670 mulheres como as principais, ou seja, como associada, responsável por aquele plantel. Mas a gente sabe que nesse universo tem inúmeras outras mulheres, né, um número muito expressivo, que são esposas, são filhas, são herdeiras, que estão ali, não necessariamente consta como a pessoa, né, associada para nós ali, mas que estão gerindo, trabalhando, que tomam as envolvidas. decisões lá, né, que influenciam muito nas decisões. Né? Exatamente, que participam ativamente do dia a dia do Aras, do negócio cavalo, né, daquela família. E esse negócio cavalo, Bruno, ele realmente, assim, ele vai muito além do hobby, né? Muitas pessoas ainda têm aquela coisa que criar cavalo é um hobby caro. Existe um estudo importantíssimo do professor Roberto Arruda, da Exalc, feito em parceria com a USP. Esse primeiro estudo é de 2016 e ele está sendo atualizado desde o ano passado. Nós tivemos o prazer e a honra de ter o professor Roberto Arruda conosco aqui durante a Nacional. E, embora a conclusão de toda a revisão ainda não tenha, né, chegado ao ponto final dessa revisão, ele já tem adiantado em alguns eventos e mostrado, né, que hoje a cadeia produtiva do cavalo no Brasil, ela movimenta em torno de 30 bilhões de reais. Em 2016 eram 16 bi. 13 bi, aliás. Hoje nós estamos falando em 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões, o cavalo manga larga machador, ele contribui com 31%. Nosso market share aí é 31% desse a raça valor. que tem a maior market share ou tem o quarto de milha está na frente ainda? Nós somos a raça que tem o maior número de animais registrados no mapa. Nós temos hoje 731 mil animais registrados no Ministério da Agricultura. Lembrando que o Brasil é o 4º país no mundo em rebanho de equinos, né? Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos, México e China. Então, o Brasil é o 4º país em rebanho de equinos. E Minas, dentro do Brasil, é o estado que tem o maior número de cabeças, de todas as raças, eu estou me referindo, tá? De todas as raças. E do manga larga machador também, obviamente. Minas tem uma raça tipicamente mineira, nascida aqui nas montanhas do sul de Minas e que expandiu por esse Brasil todo, mas Minas ainda tem hoje 48%, 49% do número dos associados e também o maior rebanho. Depois de Minas, o segundo maior estado em número de associados é São Paulo, em rebanho é o Rio, mas por número de associados é Minas, São Paulo, Rio, Bahia e Espírito Santo. E aí depois pulverizado aí por todo o Brasil. Legal, né? E é muito... Tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Eu lembro que meu pai, às vezes, comprou um animal e a gente lá na roça tinha muito campolina, não sei por que lá no Nordeste, Minas, né? E aí, quando ele comprou o primeiro manga larga, que diferença, né? Assim, justamente para fazer a lida. Eu lembro que eu fui recentemente com ele, subi lá numa pedra e eu fui num campolino e ele foi no manga larga. Eu voltei estrupiado, assim, né? Coluna doendo, assim, que eu tinha apanhado, assim. Mas faz muita diferença, né? Eu acho que num país onde a pecuária comercial, né, a pecuária extensiva, tem um papel tão importante, né, na nossa produção, no PIB desse país, o cavalo, ele vai nessa esteira, nesse crescimento também, né? E realmente é muito importante. E esse trabalho do professor Arruda mostra ainda um outro dado relevante, que mais da metade do rebanho no Brasil trabalha da porteira para dentro. E não apenas em competições, embora eu acho que o crescimento ele esteja ocorrendo muito aí na vertente do esporte, do lazer e esporte, principalmente nesse mundo pós-pandemia que a gente está vivendo. A gente notou isso muito nítido no nosso meio, né? A procura, os esportes equestres, as copas. Ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos 349 eventos durante todo o ano. É muito evento, 349. Entre exposições regionais, especializadas, copas de marcha e provas esportivas. E todas pontuam para o Sim, todas. As que atingem o número mínimo de animais para pontuação, sim. E deixa eu te perguntar, você falou essa questão das provas e tudo,
E assim, eu tenho muito orgulho de falar da exposição nacional, né? Então, como eu rodo o país todo, quando eu tive em Esteio, impressionante aquela exposição, né? É gigantesca. Ó, mas a Nacional do Manga Larga Machador é lá em Belo Horizonte, vocês têm que ir, convidar o pessoal, assim como o Mega Leite também. E teve uma mudança muito legal que de introdução das provas de serviço, né? Que não tinha até um tempo atrás, né? Mas as provas de doma entraram agora, não tem? Na Mais verdade, recente. assim, E fala também um pouquinho da Nacional, para o pessoal entender aquela grandiosidade, porque às vezes quem não vai não entende o tamanho da exposição, né? a Exposição Nacional, eu acho que nós também nos orgulhamos muito dela, sabe, Bruno? E ela acontece há 40 anos, esse ano vai ser a 41ª edição, todas elas aqui na Gameleira, né? É uma tradição muito forte nossa. E a Gameleira tem sido o palco, né, dos nossos eventos e da Mega Leite, como você citou. Agora está sendo reeditada a Macapê. Nós temos também a Herdeiros da Raça, que é aqui. E ano passado nós iniciamos o primeiro campeonato brasileiro de provas esportivas do Manga Larga Machador. Mas na Nacional, nós temos as provas esportivas. O que nós fizemos foi aumentar, dar maior visibilidade e fazer um movimento maior. Desde o início da nossa gestão, nós temos buscado colocar o nosso criador, a sua família, mas montando a cavalo, participando mais, não apenas das provas, porque as provas de dentro de pista, as competições tradicionais nossas, disposições, prova de marcha, morfologia funcional, isso a gente já tem muitos grandiosos eventos, muito bons, de todos os tamanhos, por todo o Brasil. E nós tínhamos o anseio de botar o nosso criador vivendo mais o cavalo, montando, participando, trazendo mais a família, os amigos. E a gente criou, então, alguns programas, o principal deles da cavalgada temática e do esporte. São 2 programas assim que têm sido muito trabalhados na nossa gestão. E por isso, na última nacional, nós tivemos o run short, né, que são as provas de boi, que aconteceram durante toda a nacional na pista de areia da Gameleira. Na pista lá de baixo, né? Na pista de baixo. E trouxemos um locutor, então nós tivemos um público muito maior, ficou realmente mais atrativo, e as pessoas, muitos criadores antigos que nunca tinham visto, viram. E dali mesmo a gente já saiu, poxa, está na hora da gente trazer para a Gameleira um evento grandioso também, com ênfase para o esporte, onde o esporte possa ser o principal e na pista principal, na pista ali que a gente tem muito carinho com aquela pista principal da Gameleira. E aí, em setembro, a gente realizou e foi um sucesso, tivemos mais de 180, foram quase 190 animais de 6 estados diferentes. Foi lançado em agosto para ser realizado em setembro. Nós falamos, vamos. E deu super certo. O projeto foi o primeiro, mas a gente tem uma máxima na nossa diretoria: o feito é melhor que o perfeito. Então a gente vai aperfeiçoar, a gente vai trabalhar. Esse ano, com certeza, a gente já vai ter, né, uma experiência maior. E o pessoal do esporte aderiu prontamente. Os nossos criadores que se dedicam ao esporte, e nós temos núcleos grandes, como o núcleo aqui da Janete, aqui de Barbacena, o pessoal do Rio de Janeiro, do norte de Minas, todo mundo veio, prestigiou, gente que nunca tinha feito, fez, como eu, por exemplo, nunca tinha feito um ranchote, fiz, legal. E não quero parar nunca mais, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal, muito agregadora, com muitas famílias. Então, assim, essa visibilidade para o esporte, para o cavalo, além da pista de julgamento, como também tem sido as cavalgadas temáticas. A gente está fazendo agora uma parceria com o Senar, tanto para curso de formação de mão de obra, quanto para a cavalgada, porque a cavalgada, ela une, né? O nosso objetivo é unir o esporte equestre, o turismo equestre, que é muito importante, né? Turismo, cultura, gastronomia e lazer, né? Atrelado à nossa raça, e que é um cavalo que se presta maravilhosamente ao lazer, pelo seu andamento cômodo, pela sua índole, né? Por ser um cavalo rústico que se transporta, não precisa botar em baia, é um cavalo que tem um temperamento maravilhoso, né? Para andar em grupo, enfim, criança, idoso, não importa. Então, as cavalgadas temáticas já acontecem no Brasil inteiro,
com apoio, inclusive, de alguns governos, como de Pernambuco, nós tivemos de Alagoas, e aqui em Minas, o Senar vai fazer conosco esse ano aí 4 cavalgadas, a Rota do Queijo da Canastra, a Rota da Cachaça em Salinas. Nós já tivemos aqui a do queijo, a do café e do vinho no sul de Minas, do azeite, já tivemos várias, a da cultura, que foi do Museu do Mangalaca Machadora, o Santuário de Inhaxica, e tem sido muito gostoso. Que bacana, muito legal mesmo. Assim. É bom que o público, né, os veterinários, né, que são tão importantes para o nosso trabalho, né, e que gostam do meio rural. Minas é um estado muito rural, né? Todo mundo tem uma memória efetiva que te liga, que te remete à casa de avô, parente, à nossa infância no campo, né? Então a gente tem convidado, venham cavalgar conosco, não precisa ser usuário, não precisa estar associado. Venham cavalgar conosco, eu tenho certeza que é uma experiência muito legal. E muito bacana. Eu conversei isso com o Thales, a gente tem uma leva de gestores, né? Você, o Toninho, o Thales, a Ana Valentina antes, né? Todo mundo assim, muito articulado, com um pensamento muito parecido, né? As coisas estão caminhando muito rápido, né? Então, é um grupo muito legal, assim, a gente vê nesses grandes eventos todo mundo junto, caminhando para o mesmo lado, isso tão... Inclusive, eu preciso, assim, não posso deixar de salientar o apoio total e restrito que a gente tem tido, tanto da SEAPA, o Thales, quanto da FAENG, com a parceria. Inclusive, nós tivemos o prazer de tê-los conosco na cavalgada, tanto o Toninho quanto o Thales. Montou, ele e a esposa, o Toninho e a esposa, fizeram conosco a cavalgada, que começou com uma degustação de café na cooperativa, e nós tivemos, assim, participantes do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul, pessoal de Pernambuco, da Bahia, e fizeram uma degustação, e todo mundo super envolvido para aprender sobre o café de Minas. Ali nós montamos e encerramos no Maria Maria, na vinícola. Então nós cavalgamos por cafezais, por vinhedos, que estavam carregados, lindos, e o Thales e o Toninho entenderam o projeto, viram, e daí nasceu essa possibilidade dessa parceria, que vai ser a primeira agora, dia 6 de abril. Agora, eu sempre coloco o pessoal que vem aqui conversar em situações que são difíceis. Vou te colocar num agora que... Não, também para isso. Sabe o negócio, doutora? Porque uma coisa que a gamileira, quando tem as exposições, ela fica maravilhosa. Mas no restante do ano, né, ela fica ali precisando de cuidados, assim. E a gente tem como uma experiência muito, muito legal lá em Uberaba, que está por conta da BCZ, né? O parque tem a seção para BCZ. Vocês não têm interesse de pegar e tomar conta do parque todo lá, não? Temos todo o interesse do mundo em cuidar do parque, que é a nossa casa. Como eu já disse, é um local que é muito emblemático para nós, né? Um centro de referência para nós. Nós temos, sim, e... Inclusive, a gente ajuda muito na manutenção permanente daquele parque. Porque está por conta do IMA, né? O IMA não tem braço para tomar conta de tudo, né? O IMA né? É engraçado porque a maioria dos parques no Brasil pertence a sindicatos rurais, né? O da Gameleira, ele é do IMA, que é um órgão de fiscalização, né? Não é, o objetivo dele não é manutenção, a gente entende essa dificuldade, mas nós temos lá hoje 20 associações cuja sede está ali dentro do parque. A nossa, sem dúvida, o movimento, né, que a gente tem ali bastante. Nós agora, durante o ano, temos tido também outros eventos. Agora mesmo, semana passada, nós tivemos o curso de capacitação de instrutores pelo Senar, que foi feito na nossa sede aqui, com animais na pista, né? Tivemos a parte prática. Então, a gente tem uma demanda muito grande de uso do parque o ano inteiro, né? Poderíamos usá-lo o ano inteiro. E temos, sim, a gente tem esperado, né? O governo do estado, acho que também entende que o parque é uma vitrine do agronegócio mineiro. Temos tido eventos da FAENG, lá do Senar, da própria SEAPA, e isso é muito bom, porque é um parque muito bem localizado. Histórico, né? Muito a ver com a vida do mineiro, né? Com a vida do agronegócio mineiro, uma vitrine, e a gente tem, sim, muito carinho, muito interesse em poder
tomar porque conta. realmente isso é uma coisa que eu perguntei para o Thales recentemente, falou, olha, a gente está procurando fazer isso porque lá em Uberaba é um parque que o ano inteiro ele está rodando, tem uma agência do Banco do Brasil, do agronegócio lá dentro, o Ministério da Agricultura está lá dentro, o parque está todo sempre muito organizado, e a gente precisa disso aqui, o Parque da Gameleira é muito bonito, né, a gente precisa dar essa levantada Que nele. bom vocês falarem isso, porque vocês incorporam assim, Ah, o sim, grupo, né, de pessoas que, como nós, pensa a mesma coisa e esperamos que o governo, né, o nosso governador Zema, que tem estado lá, tem sido um apoiador do Uhum. agronegócio, né, muito presente, e eu acho que ele tem essa mesma visão. É. Doutor, me conta o seguinte, vendo aí como é que está aí a situação do mercado cavalo, a questão do doping, né? Como é que evoluiu isso? Como é que é aí o papel do médico veterinário, a importância dele de trazer esses animais para dentro da associação e como é que está a situação do doping ou do antidoping, né? Que foi instituído nas Uhum. disposições. Bom, essa questão do veterinário para nós, ela é fundamental no sentido de toda a questão do bem-estar animal, né, Uhum, Bruno? Desde dos nossos cursos que nós ministramos para os criadores e colaboradores, né, que é o Machador para Todos, onde já é abordado as questões de manejo, embocadura, ferrageamento. Do momento que o animal entra na pista para qualquer prova nossa, tem inspeção, que vê a regularidade dessas questões, embocadura. uhum, Durante a prova, nós já tivemos, na última nacional, nós instituímos um comitê de bem-estar animal, composto por três técnicos nossos, uhum. cujo foco foi, durante toda a nacional, os 14 dias de julgamento, porque são 14 dias de julgamento, né, 1.600 animais Nossa. julgados, que eles tivessem como foco exatamente isso, as boas práticas dentro da pista, a observância, né, disso dentro da pista, inclusive, e durante todo o evento. Já era uma ideia nossa, desde o início da gestão, instituir um grupo de estudo, um comitê de trabalho, Uhum, para aprofundar um pouco mais o estudo técnico, as normativas da questão do doping, né, ou uhum, da antidopagem. Porque essa questão, além do bem-estar animal, ela vai diretamente no cerne da questão do criar, que é a seleção zootécnica da nossa raça, uhum. né? Abrangendo temperamento, capacidade aeróbica, problemas, né, de locomotores, enfim. Ela fere não só o bem-estar animal, como também o processo seletivo, né, de seleção zootécnica da raça. Então, finalmente, esse ano nós constituímos esse comitê. É um comitê que tem representantes do nosso Conselho Deliberativo Técnico, representantes do criador, que são também do Conselho Deliberativo, temos algum representante da diretoria, o corpo técnico formado por veterinários ligados à associação e veterinários também não ligados à associação. E em breve nós teremos, inclusive, um momento em que nós vamos convidar a todos os veterinários que transitam no meio do Machador, que queiram contribuir. Vamos ter reuniões abertas com esses veterinários para que todos possam contribuir ou esclarecer. Enfim, uma discussão ampla, né, do Uhum. tema, porque dessas conclusões elas vão certamente embasar o regulamento que será adotado. De forma nenhuma nós vamos abrir mão dessa questão, né? Uhum. Não só pelo bem-estar, mas porque entendemos que ela vai exatamente também em direção à questão da seleção da raça. Uhum. E você colocou um ponto que eu acho que é até mais importante do que o doping ou o antidoping, que é o bem-estar animal, né? Eu realmente não tinha pensado nisso, mas já é a segunda vez que você fala, e é muito importante, né? Hoje a gente vê isso aqui, por exemplo, no mercado de carne, conversando com o Vitoriano, né? Quem vai comprar carne quer saber se aquele animal passou por uma situação de maus tratos ou não. A gente, com as galinhas felizes, né? E no cavalo é muito importante, né? Desde a doma, né, até o manejo, isso é um negócio bacana. Você já tem trabalhado muito nisso, né? Temos trabalhado, temos dado um enfoque grande para isso. Uhum. Como eu disse, assim, nós temos uma grade de cursos, chama Machador para Todos. Nós temos aí em torno de 13 cursos que são ministrados pelos nossos instrutores. E desde aí, esse tema já é abordado. No Machador para Todos 1, que inclusive a gente oferta gratuitamente para o sócio que entra na raça, por entender
a grande necessidade de formar essa pessoa. Ele que está se lançando ali nesse universo do cavalo, que quer contribuir com a raça, que quer ser criador, né, para que ele aprenda ali através de um meio, vamos dizer assim, exatamente através da associação, né, o que está correto, né, o que é a doutrina do machador, da equitação, o conhecimento ali direto da fonte, né? Aham. Então a gente tem feito uma força enorme para expandir esses cursos no Brasil inteiro, através dos núcleos. Nós temos aí 68 núcleos regionais no Brasil inteiro. E desde esse momento a gente já aborda esses assuntos. E isso é cada vez mais falado por nós, né? As condições, a gente busca o Parque da Gameleira, por exemplo, é um desafio enorme, porque são 1.500, quase 1.600 animais que transitam ali. Então, a gente tem um projeto que já há 2 anos chama Machador Legal, que é exatamente a conscientização. Então, do momento que o colaborador chega no parque, que desembarca o seu cavalo, já tem um grupo, né, contratado, uma cartilha. Se você percorrer os pavilhões, você vai ver que nós já disponibilizamos a coleta de material pérfuro-cortante, a seleção do lixo, porque é o bem-estar animal e a sustentabilidade. São temas que hoje, né, nós não podemos mais negligenciar, nós não podemos mais deixar de trazer para o nosso dia a dia. Uma associação grande, uma raça forte, que pretende, né, ser cada vez mais uma raça de maior relevância nesse país, ela tem por obrigação que enfocar esses temas. E ano passado, por exemplo, nós trabalhamos o bem-estar dentro do parque, a gestão do lixo. Nós produzimos ali mais 700 toneladas de lixo. E vai para onde? Vai para algum biodigestor? São 14 compostagem? Dias. Então, ano passado nós tivemos a coleta seletiva e esse lixo foi encaminhado, então, para uma empresa que, feita a compostagem, está sendo utilizado no replantio de áreas de mineração. Nossa. Que é uma coisa importante no nosso estado, né? São milhares de mudas sendo plantadas. É importante a gente fazer toda a cadeia, né? Do momento da conscientização, na hora que o funcionário, os colaboradores, né, os peões, tratadores chegam no parque e até saber onde que aquilo foi parar. A gente ainda está longe de chegar no nível que nós queremos e almejamos, mas eu acho que é o trabalho de conscientização. Como é também com os protocolos eficazes e importantes de controle sanitário das doenças, de observância das regras dos órgãos que regulamentam o trânsito animal. Então, isso tudo, a associação, ela vem se preocupando, a gente tem isso muito no nosso dia a dia, para que a gente possa conscientizar. Eu falei ano passado que no final do ano, a palavra de ordem é conscientização, em todos os níveis, né, e para vários assuntos. É interessante que as coisas têm que fazer sentido, né? Então, assim, não adianta ter só a questão da exposição dos animais, mas aí começa a colocar as pessoas, conscientizar a questão do bem-estar animal, a sustentabilidade, você vai acabar me fazendo entrar na associação daqui a pouco. Eu tô aqui pensando assim. É super bem-vindo, venho mesmo. É igual, gente, as coisas têm que começar a fazer sentido, sim. Mas... a gente quer ser, a gente essa coisa de ser a maior associação, a maior evento. O que é o maior, né, Bruno? É só número? Não, a gente tem que ser maior em tudo, a gente tem que ser formador de opinião, a gente tem que, né, gerar ideias que as pessoas voltem para casa ali para os seus áreas com vontade, sabe, de fazer essa seleção do lixo, de trabalhar esses conceitos, protocolos, né, mais eficazes de controle das doenças, né? Nós temos aí o caso da anemia, tivemos recentemente o caso do morro. Então, a gente preocupa muito com isso. Anemia e morro está aí nessa discussão, para que lado que vai, né? A gente está aqui observando para saber como é que vão ser as normativas. Mas outro assunto que eu acho que é interessante também, que envolve a medicina veterinária, a zootecnia, envolve o machador, é a ecoterapia. Né? Vocês têm algum projeto pensado aí para ecoterapia? Tá no radar seus? Como é que tá? A ecoterapia é um projeto maravilhoso, né? Realmente, ainda mais eu como médica, trabalhei muito com crianças sindrômicas, assim, realmente é
é maravilhoso poder usar o cavalo, né, como meio terapêutico. E é uma realidade, de fato né, uma terapia. Nós apoiamos diretamente 4 instituições de ecoterapia no Brasil, mas nós temos sim, falta para a gente esse espaço, que seria aqui a Gameleira, por exemplo, para manter uma escola de formação de ecoterapia. A gente procura dar mais visibilidade para isso, incentivar. Existe, por exemplo, o núcleo da Alta Mogiana, tem um trabalho do Martim, do Aras São Martim. Ele em São Paulo, né? Em São Paulo. Eu fui lá, vi a Copa de Marcha. Nas Copas, no campeonato depois de provas sociais, as crianças da PAI, da ecoterapia, fazendo a prova de marcha. E existe um trabalho embrionário que eu tenho conversado com o nosso diretor de esporte, o Maurício Perrotti, lá de São Paulo, que tem atuado muito sobre as provas paraesportivas, que é exatamente trazer o pessoal da ecoterapia em alguns eventos da raça para que eles possam participar também. Mas a gente tem incentivado, durante a Nacional tem tido as palestras e procurado o mais possível estar próximo e poder, de certa forma, manter uma relação. O nosso grande desejo é, se um dia tivermos essa disponibilidade na Gameleira, poder fazer aqui um curso de formação permanente e oferecer a ecoterapia, porque Belo Horizonte, por incrível que pareça, tem poucos serviços de ecoterapia. Acho que tem aqui na Cavalaria, que é logo aqui pertinho do Conselho, tem no CEPEL, acho que não sei se tem mais um. Nós temos em Itatiaia a Neném, que é uma pessoa que está nesse meio há muitos anos, inclusive com um trabalho maravilhoso, mas são poucas vagas para a grande necessidade que tem. A gente não tem um local que a gente possa, de fato, fazer. E o que precisa de estrutura? Assim, a pista, né? A parte de selaria toda. Existe um equipamento de segurança, né? Os profissionais, tanto o tratador quanto o fisioterapeuta, que precisa ter uma formação, né? Para especificamente, e os animais. Que são animais que muitas vezes são até doados por nós, criadores, a gente doa. Tem um serviço agora que foi recentemente montado em Curvelo, no Clube do Cavalo, também nós apoiamos, mas não é uma coisa tão complexa. O equipamento não é barato, mas também não é absurdo caro. Não é. O que a gente precisa é de local, né? Local para realizar. A pista é muito grande, assim? Não sei, não vou te perguntar de dimensões, assim, não sei se você... Não é necessário pista muito grande, não. Inclusive, eu acredito que já me falaram, né? Eu não sou especialista, já li um pouco a respeito, vejo, converso sempre com o pessoal. A pista nem é desejável que ela seja muito grande, para que contenha mais ali os animais. Muito bacana. A ecoterapia realmente, a zooterapia em geral, né? Tanto a sinoterapia, a ecoterapia. Eu já tive uma experiência trabalhando com corpo de bombeiros na PAI, é muito legal, assim. Né? Do ponto de vista motor, de sociabilidade. Uma gama enorme de patologias, né? Uma gama enorme de patologias, inclusive autismo, né? Patologias em idosos também, sistema locomotor. A abrangência é muito grande e a gente tem muita vontade. Quem sabe um dia na Gameleira a gente vai poder fazer esse projeto. Vamos pensar, vamos ali cutucando ali o Thales e o Zema, quem sabe a gente não consegue uma parceria dessa. Pois seria muito bom. Isso é muito bom, já estou aqui arquitetando algumas coisas. Mas assim, a gente está já chegando na nossa hora, e eu sempre esqueço, a gente vai batendo esse papo aqui e passa. Mas você está lá com o Jorge, né, te assessorando, o doutor Jorge lá do VetCheck, ele é um dos nossos próximos convidados. Como é que você enxerga sua experiência da medicina? O que é que na medicina veterinária equina pode evoluir olhando para a medicina? Que você fala assim, olha, tá precisando olhar mais para cá, mais para cá. Tem uma coisa que é vascular, que é muito interessante, que é a questão da laminite, que até o Jorge me deu uma aula outro dia falando de como que surgiu aquela crioterapia e tudo, mas o que você vê que pode evoluir? Para aí os colegas começarem a pensar para a gente evoluir nisso também. Olha, eu acho que o veterinário hoje é parte fundamental, né, da nossa cadeia como um todo, e essa tecnologia hoje cada vez maior. Eu acho que um aspecto muito importante das técnicas reprodutivas, né, da reprodução, isso de fato contribuiu e
tem contribuído cada vez mais com esse aprimoramento das técnicas, né, de manuseio do sêmen, enfim, são processos cada vez mais refinados e que com certeza contribuem muito para o dia a dia, né, de quem seleciona, de quem está ali criando o cavalo. Em relação à clínica, a gente que está no meio há tantos anos, né, enxerga nitidamente as técnicas cirúrgicas, né, e mesmo todo envolvimento, a parte locomotor, isso tudo vem cada vez mais evoluindo. E eu acho que principalmente a parte fisiologia do esforço, né, de preservação dos nossos animais, né, do animal atleta. Né? Nós que já competimos em enduro, tivemos a oportunidade de ver, porque não só meu filho competiu, não só com machador, mas com anglo-árabe, árabe, né, nas provas aí, que já tem outro patamar de, né, grandes distâncias e tudo mais. E até é importante dizer que nós voltamos para as provas, né, refizemos o nosso contrato com a CBH e temos aí equipe igual do Centro-Oeste brilhando aí nos enduros, viu? Que legal. Até 40 quilômetros, o marchador assim, ganhou, brilhou nos 20 quilômetros. Mas, enfim, tudo isso são técnicas que vêm sendo cada vez mais estudadas, né? A medicina veterinária acompanhando muito. E até mesmo na equitação, a gente vê trabalhos aí em relação à sela, né, que também diz respeito ao conforto animal, né, ao preparo dos animais. No nosso caso, essa questão da fisiologia de esforço, do preparo, as técnicas de preparo, né, do animal, porque o nosso animal que faz exposição hoje também é um cavalo atleta, né, das provas de marcha e tudo mais. Então, a contribuição tem sido muito grande nesses vários setores aí, sabe? Aqui com a gente está a zootecnia também. A parte de nutrição também evoluiu muito, né? Muito. Aquelas cólicas assustadoras, eu tenho percebido que tem diminuído bastante, pelo menos a gravidade das cólicas, né? Eu acho que isso aí também vai muito da conscientização do criador, da mão de obra. Hoje, um grande gargalo que nós temos é a mão de obra, né? O crescimento da raça é difícil acompanhar com a mão de obra. Pra você ter uma ideia, nós tivemos uma média, no ano passado, uma média de entrada de 250 sócios por mês. Isso entre sócios, criadores e usuários. Tá? E nós estamos agora, iniciamos já no ano passado, um programa em parceria com o Senar, um programa de formação por competência, que visa formar mão de obra especializada. Uma parceria muito legal, muito bem estruturada. É um curso aí para ser realizado durante um ano, não é um curso que você vai lá, faz um módulo de casqueamento, ferrageamento, odoma, isso nós temos, né? O Senar também tem, muito bons profissionais ministrando. Mas esse é um curso realmente de formação por competência, em que entra o candidato, ele pode ser apenas um tratador, ele pode completar e ser um peão apresentador ou até o nível gerencial, gerente de aras. São 10 módulos para acontecerem no período de um ano e nós já estamos estruturando para iniciar em outros estados. Nós apresentamos, o Senar Minas tem sido um grande parceiro e por ser muito bem estruturado, nós apresentamos para outros estados. Temos amanhã uma reunião com o Senar em Brasília, já tivemos com o Senar da Bahia e de Pernambuco, para iniciar, fazer, né, a espelho do que está sendo realizado em Minas, nos outros estados. Então, todos esses instrutores, ou a grande maioria deles, são veterinários. Então, a importância do veterinário e estar falando com a mesma língua que nós, essa parceria com esses profissionais que absorvem a nossa cultura e trazem o conhecimento para nós que não somos veterinários, somos apaixonados, mas não somos veterinários, enfim, a gente precisa dessa parceria. Esses instrutores, a grande maioria é veterinário, sabe? E até nós encerramos lá, estava o Wander, né, lá do Senar, e eu, na sexta-feira, todos que estavam lá, veterinários. Legal. E os zootecnistas, nós temos, inclusive, o curso de formação de pastagem, que é ministrado por um zootecnista, que é nosso jurado. Então, a zootecnia
fundamental para nós também. De mão dadas, né? De mão dadas. Acho que, sabe, é um trabalho, abrange muita gente, né? Abrange médicos, abrange farmacêuticos, bioquímicos, né? Todo o pessoal de laboratório. Mas o veterinário e o zootecnista, a gente anda de mão dada. Que legal. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. Tem muita coisa que eu estou pensando aqui. Depois perguntar como que faz para se associar, como criador ou como usuário, mas isso a gente reserva para uma próxima conversa. Quem sabe na Nacional a gente não monta um estúdio lá e começa a fazer alguns podcasts lá. Isso, nós vamos ter o maior prazer. Nós temos tido, né, a parceria com o CRMV na Nacional, um espaço pequeno, mas vai ser maravilhoso poder contar com vocês lá dentro, fazer essas conversas, podcasts. Vocês vão ter oportunidade, né, de entrevistar várias pessoas do nosso meio, veterinários que transitam no nosso dia a dia. Vai ser maravilhoso. E eu estou à disposição de vocês, daqueles que nos ouvirem, que quiserem, né, qualquer informação, através do nosso site, todo mundo que entra hoje é através do nosso site, mas temos também os nossos colaboradores para atender. Legal. E estou à disposição, né, de quem quiser conhecer um pouquinho mais do Manga Larga Machado. Nossa, foi muito legal. Pessoal, então chegamos ao fim, mais um episódio. Lembra, nos sigam aí nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no YouTube. E sempre tiver um assunto bacana, manda pra gente, uma pessoa tão bacana como a doutora Cristiana, manda que a gente vai chamar aqui, a gente vai conversar, vai ser um papo legal como esse. Até semana que vem.